2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aprenda nessa noite, meu querido, que você é capacitado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo, capacitado por Jesus para realizar segundo o seu querer, segundo a sua boa vontade, para aquilo que Ele tem te chamado. Ele não te manda em vão, Ele te capacita, Ele te dá capacidade para realizar a obra que Ele colocou em suas mãos. Às vezes ficamos na nossa ignorância espiritual, amarrando as coisas de Deus, não deixando cumprir as promessas dele na nossa vida, e não acontece mesmo, porque nós amarramos tudo isso. A outra coisa, do terceiro cenário que eu quero apresentar para você: condenado pelo conjunto das nossas obras. Condenados pelo conjunto da nossa obra. Obra da desobediência, obra da culpa, obra da rejeição e morte. A obra da desobediência, ela nos remete ao ensinamento de que o homem sempre se rebela daquilo que Deus ensinou. A obra da culpa é o primeiro motivo pelo qual os cristãos fazem seu relacionamento com Deus. Sentimos-nos culpados de tudo que fazemos. Pegamos lá, eu não sei o que, eu não digo. Eu falei uma palavra, eu não sei o que. Não sei o que, é tanto e não dobra o joelho para poder pedir perdão a Deus. É tanto oba, que esquece daquilo que é principal, que nós devemos nos lembrar do perdão que foi pago pelo preço de Cristo na cruz. A obra da culpa, irmãos, ela nos leva a desapontamentos com Deus. A obra da culpa, ela nos leva praticamente a não desfrutarmos dessa comunhão com Ele. A obra da culpa diz que nós estamos sujeitos à nossa própria vontade, entregando ela na mão do inimigo. Então eu quero dizer alto e em bom som para você nessa noite, para que você não tenha dúvida jamais na sua vida. Agora, porém, você conciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para vos apresentar perante Ele, santo, inculpáveis e irrepreensíveis. A culpa não pode mais estar sobre a sua vida, porque Jesus a resgatou lá na cruz. Ele pagou o débito da sua dívida. Foi pago com o sangue de Jesus. Não se desculpando, não aceite mais uma palavra de culpa na sua vida. Trabalhe com o perdão que foi te dado por Ele. Sabiam que a culpa, quem tem culpa, é o principal motivo das doenças mentais e de suicídios de quem habita nessa terra? Tem mulher que se sente culpada pelo fracasso do casamento ou pelos problemas do casamento. Tem homens que se sentem culpados por uma vida fracassada profissional. No Japão é sinônimo, parece que é sinônimo de super-herói, é sinônimo de machismo quando o homem fracassa profissionalmente querendo cometer suicídio. Quantas pessoas nós já ouvimos falar, quantas histórias já nos foram contadas de suicídio? Pessoas que se matam porque não aguentam a pressão da vida, não aguentam a pressão dos problemas. Sabe por quê? Porque não olham para Jesus, mas estão olhando para o problema. São depressivas, estressadas, pessoas que não conseguem dar um passo sequer para poder mudar a história de uma triste derrota que está aos seus olhos. Não consegue dizer: Jesus, se tu existe, eu quero clamar agora por ti. Se essa Bíblia desses crentes chatos, desses crentes só sabem falar sobre salvação, de deixar pecado, se é verdade, então ouça o meu clamor, ouça o meu grito de sofrimento, de dor. Transforme a minha vida, coloca-me novamente no rumo certo, coloca-me na roda da felicidade, da alegria. Destrua em mim todo o sentimento, toda a alegria que eu tenho na minha carne, para que eu possa te servir. 3 cenários dentro desse da condenação pela obra da culpa. Nós vamos aprender
que a pior delas chama-se a obra da rejeição e morte. Satanás tornou-se senhor absoluto deste mundo, deste homem, e ele se tornou escravo de Satanás, porque ele governa todo mundo, levando o ser humano a rejeitar a Deus. Então, deram-lhe 3 títulos que nós precisamos saber. Primeiro, ele é chamado príncipe deste mundo. Você pode repetir comigo? Não tenha medo, não tenha medo, pode dizer. Príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo. Ele é capaz de manipular de todas as formas os governos para os seus propósitos. Então, quando nós vemos em 1 João, pode levantar se quiser, 1 João 15:16 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, eu me refiro ao sistema, amém? Estou me referindo ao sistema, governos, política, seguranças, etc. Tudo. O diabo manipula tudo isso para o seu propósito. Continuando, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo, do seu sistema. O que está chegando dentro da sua casa, olha como é que as pessoas se portam neste século. São dessas formas que o diabo está conseguindo penetrar e destruir as vidas. Outro título que ele recebeu: príncipe da potestade do ar. A atmosfera de pensamento do sistema pessoal mundial, que é inimiga de Deus. Antes de crermos em Jesus e nascermos espiritualmente, nós estamos inconscientemente dominados por essa atmosfera de pensamento. Não queremos saber de Deus, queremos desfrutar de tudo que nos é oferecido, porque nós não estamos ligados a Deus, então isso não nos incomoda. Inconscientemente, cada um de nós aqui, antes de irmos para Jesus, eu não sei se aqui tem alguém que já nasceu crente, porque até aqueles mesmos que já nasceram crente, muitos num determinado período da vida se desviaram. E aí nós podemos então assimilar bem o que eu estou falando para vocês nessa noite. Já desfrutamos de tudo que nos é oferecido, sem uma limitação de uma consciência de Deus, sem uma limitação de uma consciência do que é certo e do que é errado. Simplesmente aquilo que nos ensinaram nossos pais, nossos amigos. E quantas coisas erradas nós aprendemos aí fora, irmãos, a respeito de Deus, a respeito de relacionamentos, a respeito de comportamento. Quantas coisas dessas nós temos aprendido de uma forma errada. Terceiro título que ele recebe, ele é chamado Deus desse século. É o Deus daqueles que não querem se sujeitar ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus de todas as religiões que não professam Cristo como Senhor, como Filho de Deus e como Salvador. Ele é o Deus de todas as religiões que enganam e que estão iludindo a vida das pessoas como uma coisa boa, como uma obra boa. E ele pega como Deus desse século e ele leva até a última instância. E quando é iludido finalmente, quando morre, ainda tem a pior de todas as coisas: saber que foi enganado durante toda a sua vida. Saber que às vezes estava dentro de uma igreja e que foi enganado. Porque a Bíblia diz que naquele tempo muitos chegarão e dirão: Senhor, no teu nome eu curei, no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu preguei, no seu nome eu fiz isso, no seu nome eu fiz aquilo. Aí o Senhor vai falar, vai olhar e falar: não, para trás de mim, santo, para trás de mim, pois não vos conheço. Perde até o fôlego. Irmãos, toda essa catástrofe humana, ela começou em determinado tempo a ser reordenada por Deus novamente. Toda a forma humana perdida, Deus olha para a terra e diz: agora é hora de eu entrar nessa arena, agora é hora de eu entrar no palco da vida e começar a dar oportunidade para essas pessoas, para esse homem que eu tanto amo, para esse homem que eu criei, para ele comece a mudar a história do seu filme, para ele comece a reescrever um outro roteiro que vai dar um final feliz. Chega de sofrimento, chega de andar segundo a lei, mas eu vou criar dentro desse contexto, eu vou criar então dentro desse desenrolar uma harmonia que vai levar esse homem não mais se sacrificar, mas eu
Olha aí, irmãos. Deus começa então, nessa seu movimentar das peças desse tabuleiro, Deus começa a interferir de uma maneira gloriosa, de uma maneira graciosa para as nossas vidas. O texto que eu vou ler agora, eu quero que você preste bastante atenção. Ele está em Romanos capítulo 6, até o versículo 10, ele diz assim: quando estávamos totalmente desamparados, não tendo nenhuma possibilidade de fuga, Cristo veio justamente na hora certa e morreu por nós, os pecadores que não prestávamos em nada para Ele. Mesmo que fôssemos bons, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós. Embora isso fosse raramente possível, naturalmente, Deus, no entanto, mostrou-nos seu grande amor, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. E já que por seu sangue Ele fez tudo isso por nós como pecadores, quanto mais Ele fará por nós, agora que nos declarou sem culpa. Agora Ele nos salvará de toda a ira divina que está por vir. E se quando ainda éramos inimigos dele, fomos levados de volta a Deus,